Ei, pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Mauri Lang Silvério 145. Falou, até mais. João 6:27 diz o seguinte: Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Até aí, esses 3 versículos breves, mas são versículos muito ricos, e versículos que domingo passado, quando eu estava lá no Mato Grosso do Sul, eles chamaram muito a minha atenção e eu escrevi no meu diário aqui muitas páginas, e é a partir dessas páginas e dessa reflexão que eu quero dividir com vocês o meu coração. Irmãos, se tem uma coisa que transmite segurança para nós, é quando a gente vê em uma pessoa a virtude da responsabilidade. Se tem uma coisa que transmite segurança para nós, é quando nós olhamos para uma pessoa, encontramos uma pessoa, e quando nós olhamos para ela, nós conseguimos enxergar a virtude da responsabilidade. Quando nós vemos alguém responsável, aquilo transmite segurança para nós. E quando nós encontramos alguém que é altamente responsável, nós chegamos a ficar perplexos. Você está pensando em alguém aí? Porque se tem algo que nos admira, é a capacidade que uma pessoa tem de carregar um fardo pesado e administrar inúmeras tarefas. Eu conheço gente assim, às vezes você conhece alguém assim, algum parente ou alguém dentro da sua casa, que você olha e você pensa assim: caramba, como que essa pessoa consegue fazer tudo isso? É muita coisa. Como que ela dá conta de fazer tudo isso? Estou lembrando aqui agora de um moço que eu conheço, que ele fez 2 faculdades ao mesmo tempo. Acho que o Vinícius Samuel, ele fez, acho que administração e psicologia e direito e administração. O quê? Acho que era isso. É psicologia e direito ao mesmo tempo. E ele formou. Ele sempre foi muito estudioso, né? Minha mãe deu aula para ele. Ele era irmão de um amigo meu, amigo de infância, que estudou comigo desde o prézinho. E gente assim é gente que faz a gente pensar: nossa, como que essa pessoa consegue? Não é verdade? Mas o que nos cansa na vida é justamente isso. É uma aglomeração de responsabilidade. Por que a gente fica pasmo quando a gente vê alguém que consegue fazer um monte de coisa? É porque o que cansa a gente é o acúmulo de responsabilidade. Quando a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente fica estressado, a gente fica cansado, a gente entra em pane quando a gente olha a lista de coisas para fazer e a gente percebe que a gente não vai ter condições de cumprir. O Mike está lá, cortando os adesivos lá, aí tem que fazer 10 adesivos, ainda cortar 10 adesivos, 5h30, ele tem que sair às 6 para ir para a faculdade. Meu Deus, é começo de ano ou final de ano que é mais puxado lá? Final de ano, o negócio complica. Gente, isso faz a gente assim, ficar meio doidão, né? Você olha e fala: meu Deus, não vou dar conta de fazer isso, não vou dar conta de cuidar. As horas vão passando, os dias vão chegando e você tem aquele prazo, o seu coração ele começa a ficar apertado, a sua mão começa a suar. Talvez não todo mundo vai entender qual é essa sensação, mas é a sensação de que falta 20 dias para você entregar o TCC e falta 30 páginas.
Você está lá, você tem que entregar o seu trabalho de conclusão de curso para você formar. E falta pouco. E você ainda tem 30 páginas para escrever. E aí você começa a entrar em desespero. Você vai para frente do computador, você escreve, mas parece que não vai. E aí você manda para o orientador, aí ele manda de novo, aí ele corta 3 páginas fora. Isso aqui é desnecessário. Você fala, meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso aqui. Gente, esse sentimento é um sentimento que faz parte da nossa vida. Pressão, estresse, fardo pesado. São expressões diferentes para dizer a mesma coisa. É a sensação de que nós temos que fazer algo, mas nós não vamos conseguir. Esse é o sentimento. Eu tenho que fazer, mas eu não vou dar conta. E daí, quando a gente está numa circunstância assim, nasce o medo, nasce a ansiedade, nasce o cansaço, a irritação, a impaciência. Você começa a ficar irritado, qualquer coisa te irrita, você fica impaciente. Tem gente que chora, tem gente que xinga, tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem gente que come muito, tem gente que para de comer. Cada pessoa manifesta de alguma maneira, mas são sinais do estresse, sinais do cansaço, sinais do fardo pesado. Como diz o provérbio, a opressão faz endoidecer até o sábio. Você consegue lembrar quando foi a última vez que você se sentiu assim? Que o coração parecia que ia sair pela boca, você não sabia o que você ia fazer. Você consegue lembrar? Mas a pergunta que eu queria fazer para você mesmo é: qual foi a coisa que te fez ficar assim pela última vez? Em função de que você ficou estressado, você se sentiu oprimido, você se sentiu cansado? O que te levou a ficar assim? Eu queria dizer que seja lá qual for a resposta, seja lá o que for que tenha te gerado esse cansaço, essa opressão, esse peso, isso aí que te fez ficar meio doidão, meio doidona, não se compara de jeito nenhum com aquilo que oprimia Jesus. Não consegue se comparar. Porque quando a gente olha para esse texto e quando a gente olha para a vida de Jesus, o títulozinho em cima está lá: Jesus, o pão da vida. Esse texto nos diz que talvez o teu fardo, aquilo que faz você se sentir oprimido, seja o fardo de ter que alimentar uma família ou sustentar uma família. O fardo de Jesus, como a gente leu no versículo 27, era alimentar a humanidade toda. Quando você se sente responsável por uma pessoa, isso já é difícil. Mas imagina Jesus, responsável por toda a humanidade. Nenhum fardo que a gente carregou se compara ao peso que Cristo levou. O teu trabalho, ele pode ser que não tolere um próximo erro lá na sua empresa. A tua faculdade talvez não permite que você falte mais uma vez, senão você vai reprovar. Mas o trabalho de Jesus não permitia ele errar uma única vez. Ele não podia cometer uma única falta, senão ele não seria mais apto para morrer por nós e cumprir a missão dele. Imagina a pressão de ter que ser perfeito todos os dias da sua vida, em todo o tempo, perfeito nos mínimos detalhes. A gente não sabe o que é carregar esse fardo. Esse era o fardo de Jesus. Esse era o fardo que Jesus carregava. O texto que a gente leu diz que o Filho do Homem vai dar de comer para a humanidade. A comida que a gente precisa vem de Jesus. Em Jesus estava a responsabilidade de alimentar toda a humanidade. O fardo de Jesus, ele não era o fardo de responder às necessidades do cônjuge. Onde você olhasse para o cônjuge e falasse assim: meu cônjuge está precisando disso. Eu preciso vir de encontro com as necessidades ou com as expectativas do cônjuge. O fardo de Jesus não era responder às necessidades do namorado ou da namorada. Gente, era uma coisa muito maior. Isso pesa, né? Isso pesa. Quando tem gente que espera coisas de nós, a gente fica assim, meio sem saber o que fazer. E eu queria dizer que jamais existiu um fardo mais pesado que o fardo de Jesus. Apesar da Bíblia relatar que Jesus suou sangue no Getsemane, momentos antes da crucificação, a gente precisa entender que durante toda a vida dele, ele carregava o peso e era oprimido.
com o fato de que ele estava levando o peso do mundo nas costas. Esse é o fardo de Jesus. Esse fardo acompanhou ele durante sua vida toda. E a primeira coisa que eu queria meditar com você é que o fardo de Cristo tinha o peso da humanidade. O fardo que Jesus levou, a responsabilidade de Cristo, a responsabilidade sobre os ombros de Jesus, ela tinha o peso da humanidade. E não se compara a qualquer fardo que a gente possa ter. E o nosso fardo, por mais pesado que possa ser, aquilo que nos oprime, sempre vai ser mais leve que aquilo que Jesus carregou. Por isso ele é a melhor pessoa para carregar o seu fardo. Porque qualquer que seja a coisa que pese no seu coração, talvez a necessidade de ser aprovado por alguém, necessidade de se mostrar alguém que é digno, não se aproxime, nem se compare com o que Jesus sentiu. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ele vivia para servir a humanidade. Durante a vida ele serve com os milagres, ele serve com afeto, com amor, com ensino, com tempo. Mas na cruz ele serve com o seu próprio corpo sendo esmagado, com o seu sofrimento, com a sua dor. Esse era o fardo de Cristo. O fardo de Cristo era o peso da humanidade. E ele viveu a vida para as pessoas. Jesus não tinha projeto pessoal em si mesmo. Ele não tinha nada que ele falava assim, isso, aqui é o meu ministério, aqui é o meu trabalho, é o trabalho que Deus me deu, esse é o meu trabalho. Porque o trabalho de Jesus era esse. Talvez você pense, mas Jesus não tinha um trabalho. Não, Jesus tinha um trabalho, o trabalho dele era salvar o mundo. Esse era o trabalho dele, não, mas Jesus não tinha hora marcada, Jesus tinha hora marcada também. Não era carga horária igual você está acostumado, mas esse era o trabalho de Jesus. De qualquer maneira, Jesus ele nunca viveu para si mesmo. E eu gosto de pensar que Jesus carregava o fardo incarregável. E nenhuma outra pessoa teria capacidade de assumir a responsabilidade que Jesus assumiu. Nenhuma outra pessoa poderia fazer isso. Ninguém conseguiria fazer isso. E Jesus soube que por sua vida, ele soube, por toda a sua vida, que ele seria a resposta para os homens. Gente, nada pesa mais que isso, quando as pessoas acham que você é a salvação delas. Já sentiu isso? Onde num relacionamento parece que uma determinada pessoa ela quer sugar tudo de você, parece que assim, você é Deus. Tudo é você, tudo é você. Toda hora você recebe uma mensagem no celular, toda hora, você não aguenta mais aquela pessoa. Esse é o fardo de Jesus, gente. Esse era o fardo de Jesus. Gente, ao mesmo tempo que os fardos eles geram o estresse e irritação em nós, os fardos eles também fazem outra coisa. Os pesos, as responsabilidades, aquilo que nos oprime, também tem outra função. Os fardos revelam quem nós somos. Quando a gente se sente oprimido por alguma situação, coagido, encurralado, é nessa hora que quem a gente é de verdade vem à tona. Nesses momentos é manifestado quem a gente é. A gente não consegue fingir. A gente não consegue fingir, a gente não consegue enganar quando a gente está se sentindo oprimido, quando a gente está se sentindo encurralado. Coloca o peso sobre alguém e só observa. Uma das maneiras muito fáceis de descobrir a maturidade das pessoas é dar um cargo para elas. Dá um cargo para a pessoa. E ver o que vai acontecer. Essa pessoa vai manifestar quem ela é. Ela vai manifestar o caráter dela. A pressão, em certa medida, revela quem nós realmente somos. Tá com a foto aí, Lucas? Não entendi porque você está com essa lanterna, hein? Porque dela para funcionar. Ah, tá. E aí, gente? Daqui 10 anos? Hã? Tá inchado, né? Tem outra aí? Não. Só essa aí? Vai um pouquinho mais pra cá. Ih, você cortou a foto. Então esse aqui é o João, que eu estava na casa dele em São Paulo. É o da esquerda. O da esquerda. E o eu do futuro, é o da direita, ele é pastor na Bahia. O nome dele é Alex.
Quando eu estava lá em São Paulo, na casa do João, o Alex apareceu lá com a esposa e com 3 filhos. Ele é pastor de uma igreja chamada Prisco. E a gente ficou muito amigo lá em São Paulo. Ele, a esposa dele, a gente conversou bastante. E a gente conversando na primeira noite, eu falei: e aí, mano, como é que tá a igreja? Como é que foi esse ano? Como é que tudo aconteceu para você? E ele falou assim: rapaz, foi um ano de muita maturidade para nós. E é muito parecido, não é verdade? Foi um ano de muita maturidade. Eu sou mais bonito, é claro. Foi um ano de muito crescimento, muita reflexão. A gente amadureceu através da dor. Eu falei: é verdade? Ele falou: é verdade, cara. Eu levei um tiro, tá aqui. Aí ele puxou a camiseta, a bala aqui assim. Ele falou: a bala entrou aqui, a bala saiu aqui atrás. Eu falei: mas como é que isso aconteceu? Ele falou: mais ou menos em abril, o meu irmão é pastor, ele contando, né? Ele é pastor na Bahia, o irmão dele também é pastor. O irmão dele mais novo, 5 anos mais novo que ele. O irmão dele é pastor em Salvador e ele numa cidade chamada Feira de Santana, eu acho, que é a segunda maior cidade da Bahia. Eles pastores, e aí eles, depois de 3 meses se encontraram. O irmão dele foi na casa dele e eles tinham começado a fazer um trabalho com moradores de rua, o abrigo. E eles estavam sentindo uma opressão. A esposa dele tinha tido um sonho de que Deus ia testar a fé deles. E eles estavam um dia a família toda na casa dele. Ele conversando, sentado no sofá, o irmão dele contando as bênçãos, falando das coisas de Deus e tal, não sei o que, aquela coisa gostosa de família. De repente, o portão assim, entreaberto, ele vê uma sombra. Quando ele vê a sombra, ele pensou: vou ver, talvez seja algum... Eram umas 11 horas da noite. Aí ele pensou: vai que é alguém, algum menino, alguma coisa, alguma brincadeira, né? Deixa eu ir lá ver se é alguém da igreja e tal. Ele chegou, ele abriu o portão. Que ele abriu o portão, o cara falou assim: dá um copo d'água, por favor. Eu estou com sede. Aí ele disse que ele pensou assim: copo d'água, 11 horas da noite. Ele disse que ele falou: oxente, menino, nessas horas você vai querer um copo d'água? Tá muito tarde para beber água, o que você quer? Ele disse que na hora que ele falou isso, o cara tirou uma arma assim, a queima-roupa, e deu um tiro no peito dele. Na hora que o cara foi tirar a arma, ele fechou o portão. Antes dele fechar o portão, o cara deu um tiro, a queima-roupa entrou no peito dele, o portão fechou, ele caiu para trás, ele ficou meia hora no chão, esperando a ambulância chegar. A bala varou o peito dele, entrou no peito, saiu nas costas, fez um furo na parede. Ele estava ali caído no chão. Meia hora depois chega a ambulância, ele não ficou desacordado. A filha dele de 10 anos estava acordada, e a esposa, e a cunhada dele, e o irmão dele. Eles ficaram ali com ele meia hora. Ele disse que por um momento ele chamou a filha dele. O tiro foi que perfurou o pulmão. Ele chamou a filha dele chegou ali com ele estava deitado e falou: filha, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Aquele sofrimento, aquela coisa interminável. Ele contou a história, tudo. Eu falei: não acredito, cara. Ele falou: cara, é isso mesmo. A gente sabia que Deus ia mexer com as nossas estruturas. Ele ficou 40 dias no hospital. Depois ele saiu, continuou o trabalho. Hoje está bem, está no ministério. Mas num certo momento, eu lembro que a gente estava comendo lá no Mercadão de São Paulo. E aí eu olhei para a esposa dele, a Carol, falei: Carol, fala para mim qual que é a sensação de perder o seu cônjuge. Qual que é a sensação assim: meu marido vai morrer? O que você fez? Como que você lidou com isso? 3 filhas para criar, o que você sentiu? E as palavras dela foram: naquele momento Deus provou minha fé. Naquela hora Deus, Ele testou quem eu era de verdade. Porque nesses momentos você não tem como fingir que você tem uma vida com Deus. E por isso eu busco viver todos os dias numa caminhada íntima com Jesus, porque eu não sei o que vai acontecer. E na hora que alguma coisa acontecer, não vai dar para eu fingir que eu estou andando com Ele. Eu fiquei impactado com aquilo. Eu fiquei imaginando o que ela sentiu. Ele ficou 40 dias no hospital. Nesses 40 dias a esposa dele e os filhos também tinham ido para Salvador. Mas enquanto a gente estava conversando, na hora eu lembrei disso tudo que a gente está refletindo aqui. Porque é o fardo pesado que revela quem a gente é.
Na hora que a multidão aparece, aquele turbilhão de coisas, aquele estresse, aquela pressão, não dá para você fingir ser uma coisa que você não é. E é na hora que a gente carrega um fardo pesado, é que Deus está mostrando para nós quem a gente realmente é. Porque não dá para fingir. Na hora que a coisa aperta, a gente vai mostrar quem a gente é, do que a gente é feito, se a gente tem caminhado com Deus ou não, se a gente tem vivido com Deus ou não, se a gente tem dependido de Deus ou não. É isso que as tribulações fazem com a fé. As tribulações, elas exaltam e confirmam o seu valor. Ou causa apostasia daquela fé que era uma fé falsa. É isso que o fardo pesado faz. Então quando a gente olha para Jesus, Jesus chega e aí ele diz duras palavras. O que acontece? A maioria das pessoas que seguiam Jesus deixaram ele para trás. E foram tudo embora. E aí os discípulos falam: Jesus, todo mundo te deixou, todo mundo foi embora. E aí Jesus fala assim: Pedro, vocês querem me deixar também? Eu falei: não, Senhor, nós não temos como te deixar. O Senhor tem as palavras de vida eterna. É no momento das palavras duras, é no momento da tribulação, é no momento da dor, no momento da opressão, é que é revelado o nosso caráter e o valor da nossa fé. Quando a nossa fé é falsa, a gente larga dele, a gente abandona ele por causa dos problemas. E o mais interessante disso tudo é que Cristo carregou um fardo pesado. Mas quando a gente observa a vida de Cristo, e apesar dele ter carregado um fardo pesado, a gente não vê, presta atenção, a gente não consegue ver Jesus manifestando alguma coisa na vida dele que não seja amor. Se Jesus não tivesse a missão de Salvador do mundo, e ele vivesse aqui, e ele não fosse 100% Deus, 100% homem, ele conseguiria de certa maneira fingir o amor, e fingir uma vida devota a Deus. Mas imagina Jesus carregando o fardo do peso da humanidade nas suas costas. E mesmo assim, toda hora que a gente olha para Jesus, a única coisa que ele consegue ser é amor. É porque isso é quem Jesus realmente era. Isso não era algo que Jesus estava tentando ser. Isso era a essência de Cristo. Era o amor, é o caráter de Cristo. E a pressão que revela quem a gente é de verdade, revelou quem Jesus é de verdade. O corpo de humilhação e a vida humilde de Jesus revelou o caráter dele. Então quando a gente olha para Cristo, a gente vê Cristo, um homem, que ao mesmo tempo é Deus, mas em forma humana, carregando um fardo extremamente pesado. E aí você pensa, o fardo pesado vai mostrar quem ele realmente é. E tudo que a gente consegue enxergar é amor saindo dele. Não existe ninguém como Jesus. Ninguém poderia fazer o que ele fez. Ninguém poderia assumir a responsabilidade que ele assumiu e conseguir viver a vida que ele viveu. Porque quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para alguém que está sobrecarregado de responsabilidade, o mais fácil é essa pessoa chutar o pau da barraca e falar assim: vocês precisam dar um tempo agora, vocês precisam me entender, porque eu estou num momento difícil, eu preciso ser compreendido. Olha, eu vou desviar essa quantia de verba aqui, é só uma quantia, mas é porque eu estou passando um tempo muito difícil. Olha, eu gritei com você, é verdade, eu gritei com você, eu briguei com você, eu fui estúpido, eu fui grosseiro, mas você precisa me entender, que é porque eu estou passando um tempo muito difícil. Mas quando a gente olha para Jesus, não tem nada parecido com isso. A gente não vê Jesus falando: ó, gente, dá licença agora, está muito pesado, eu vou fazer um pouco as coisas para mim aqui, mas é porque é muito difícil, eu estou carregando o fardo da humanidade inteira sobre minhas costas. Gente, isso tem que gerar na gente nada menos do que espanto e admiração e vontade de adorar Jesus, porque não existe ninguém como ele. Eu não consigo carregar um fardo pesado sem subir o tom da minha voz com alguém da minha casa. Jesus carregava o fardo da humanidade, em nenhum momento ele usou isso como justificativa para fazer aquilo que era mais confortável. Primeira constatação dessa reflexão é uma reflexão lógica que talvez não precisaria de pontos, mas como a gente está acostumado, primeira coisa é que o fardo de Cristo tinha o peso da humanidade. A segunda coisa é que o fardo de Jesus não impedia ele de amar.
Enquanto a gente está habituado a inventar uma desculpa porque está muito difícil, a gente não vê isso em Jesus de jeito nenhum. Os nossos ínfimos fardos nos tornam pessoas agressivas. A gente não vê isso em Jesus. Freud, ele fala que o ideal de alguém é essa pessoa conseguir simultaneamente trabalhar e ser bem-sucedido e amar. Trabalhar e amar ao mesmo tempo é uma coisa difícil. Geralmente, quando a gente se empenha por um trabalho, por um projeto, por uma meta, para construir alguma coisa, a gente deixa de lado os relacionamentos e mergulha no trabalho. E a gente faz a coisa com excelência, mas a gente não consegue amar ao mesmo tempo que a gente trabalha. Por outro lado, se a gente fala assim, eu vou curtir os relacionamentos, eu vou desfrutar das pessoas, a gente perde o equilíbrio e a gente não consegue produzir. A gente tem muita dificuldade de encontrar equilíbrio nisso, mas quando a gente olha para Cristo, Cristo tinha total equilíbrio de cumprir a sua missão e de ser extremamente doce e amoroso com as pessoas. Gente, imagina Jesus e as crianças achando Jesus o cara mais legal do mundo, porque as crianças viviam cercando Jesus. Jesus, apesar de carregar o fardo mais pesado da humanidade, ele devia ser alegre em todo o tempo, para as crianças curtirem ficar na presença dele, porque criança não gosta de gente que vive estressada e brava, né? Gente carrancuda não é com criança. Criança gosta de gente alegre, brincalhona. Então você imagina como era essa vida de Jesus. Jesus não só carregava o fardo dele, mas existe algo fantástico na vida de Jesus. Jesus sabia aliviar o fardo das pessoas. Quando a gente olha para Jesus, ele vivia a missão dele e não só conseguia se relacionar amorosamente com as pessoas, mas ele também tinha capacidade de se importar com aquilo que era uma dificuldade para o outro. Ele não estava tão obcecado em salvar o mundo ao ponto de ele não conseguir se relacionar. Ele se relacionava. Mas ele sabia, além disso, não simplesmente relacionar, mas sabia aliviar o fardo das pessoas. Ele sabia exatamente o que as pessoas estavam sentindo e qual era a necessidade delas. Tem um videozinho que eu vi na internet esses dias, que fala da diferença de empatia e simpatia. Empatia e simpatia. É um vídeo muito legal. Procura lá depois no YouTube. E aí o videozinho fala que empatia atrai conexão. Simpatia dissemina desconexão. Desconecta. Ele joga. Simpatia joga. Então eu encontro você, e quando eu te encontro, você chega e fala assim: ai, meu namoro está horrível. Meu namoro está uma porcaria, eu não sei o que fazer. Eu não paro de brigar. O cara simpático chega e fala assim: ah, que pena. Pelo menos você tem um namorado. O cara empático, ele chega e fala assim: mas por quê? O que está acontecendo? Eu quero saber o que você está sentindo. Senta aqui, me conta um pouco mais, porque eu quero entrar com você dentro disso tudo que você está vivendo. O cara simpático, ele escuta alguém falar assim: nossa, eu estou com um problema financeiro, eu preciso de ajuda. Ele chega e fala assim: Deus vai te abençoar, ore e fique tranquilo. Tudo vai dar certo. O cara empático, ele ouve e fala assim: mas conta mais o que está acontecendo. O simpático, ele quer causar uma impressão de alguma maneira, mas ele não quer se envolver com o outro. O empático, ele entra no mundo do outro. E talvez ele não esteja tão interessado em dar uma solução, mas ele quer viver aquele momento com o outro. Isso é empatia. Jesus, ele não é alguém que olhava as pessoas dentro do buraco e falava assim: ó, sai daí. Ele olhava e falava assim: peraí que eu estou descendo. E eu vou entrar nesse buraco sujo, fedido e escuro para poder ficar com você. E junto a gente vai sair daí. Você está conseguindo entender onde que eu estou querendo chegar? Quando você olha para a sua vida, você tem um monte de responsabilidade. E esse punhado de responsabilidade constantemente te atrapalha a ter uma vida organizada. Uma vida devocional, uma vida honesta, uma vida onde o seu relacionamento com as pessoas são relacionamentos saudáveis e leves. Entende que as suas responsabilidades te oprimem grandemente, te fazem cansar, te faz perder noite de sono, te faz ter que tomar remédio. E quando a gente olha para Jesus, ele tem a maior missão de todas, a maior responsabilidade de todas, e ele ainda consegue se relacionar
com as pessoas, amar pessoas e se envolver com o problema das pessoas. Já não tem ninguém igual a esse Jesus. Olha para a sua vida, como você é limitado e não conseguiria fazer. Olha para as coisas que você não consegue fazer. E olha para Ele e vê, olha o que Ele conseguiu fazer e como Ele conseguiu viver. Jesus é digno da nossa adoração. Ele é digno do nosso espanto. A gente tem uma dificuldade de olhar Jesus como homem. Jesus era homem. A questão é, como tendo um fardo sobre mim, como tendo um fardo sobre si, Jesus conseguia amar, e não só amar as pessoas, mas aliviar o fardo das outras pessoas. Ele não estava tão centralizado nos problemas dele. E aqui eu quero ir para a nossa última constatação. Eu quero dizer que, assim como Jesus, nós podemos aceitar os fardos de Deus com alegria. A gente pode carregar os fardos pesados da nossa vida com alegria. Reflete aqui comigo. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Jesus está falando que Ele tem uma comida para dar para todas as pessoas. Existe algo de substancial, algo de relevante, algo que sacia a fome das pessoas, que Jesus está falando, eu vou dar para todo mundo o que precisa. Qual que é a comida, gente, que Jesus tem para dar para a humanidade? Qual que é a comida que aqui nesse texto Jesus está falando que Ele tem algo para distribuir para as pessoas? Vou falar para você, abre lá em Mateus 11. Depois nós vamos voltar para esse texto aqui, mas abre Mateus 11. Jesus quer saciar as pessoas, a fome das pessoas, Ele quer aliviar o peso das pessoas, e Ele chega e Ele fala, o Filho do Homem vai dar essa comida para vocês. Qual é a comida? Mateus 11, 28. O que Jesus quer dar para o povo? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus está oferecendo para as pessoas, um fardo leve, uma vida leve, o descanso. Jesus está oferecendo para as pessoas uma comida, Ele está oferecendo para as pessoas algo que a gente encontra nele mesmo. E é tudo isso que eu tenho dito. O que Jesus está oferecendo para as pessoas, essa comida que Ele está falando que o Filho do Homem vai dar, é a capacidade de carregarmos as responsabilidades da vida e ao mesmo tempo conseguirmos nos relacionar, amar as pessoas. E não só isso, nos envolvermos com as pessoas. Porque apesar da gente ter um fardo sobre os nossos ombros, nós vamos conseguir viver leves. É isso que Jesus está oferecendo. Gente, não é isso que a gente quer para a nossa vida? Quando você pensa em 2014, o que você pensa? Você pensa, eu quero descansar. Primeira coisa que você pensa, eu preciso descansar para começar o ano. Gente, a gente vive a nossa vida para tentar descansar. Você já pensou nisso? Você vive a sua vida tentando se livrar das suas preocupações. E quando você menos percebe, a sua vida acabou. Você está vivendo a sua vida para você, porque as suas responsabilidades te oprimem. Você perdeu a sua vida. É por isso que Jesus fala. Ele fala, o homem que ama o mundo, ele perde a sua alma. Porque ele tenta viver a sua vida para lidar com as coisas daqui. E ele perde a capacidade de amar e se relacionar profundamente. O que Jesus está querendo oferecer é a capacidade de nós aqui vivermos a nossa vida com as nossas responsabilidades e as nossas responsabilidades não nos massacrarem. É isso que Ele está nos oferecendo. É isso que Ele está falando, é a comida que eu quero dar para vocês. Você entende que você precisa disso?
Todo mundo que precisa disso. Talvez você não é pai, você não é mãe, talvez seu emprego é muito fácil. Você precisa disso, porque às vezes o fardo que pesa sobre você é a necessidade de ser considerada uma menina super linda e amada. E isso oprime você, porque esse é o fardo no seu coração. Às vezes o teu fardo é dinheiro. Às vezes o teu fardo é carinho. Você precisa de carinho, você precisa de família, você sente falta de relacionamento. Isso é o teu fardo. Às vezes o teu fardo é as suas responsabilidades, você precisa lidar. Você entende que todos nós temos fardos. E o projeto de Deus no Evangelho não é livrar a gente e transformar todo crente em vagabundo, que não tem que fazer nada. Pelo contrário, Ele quer nos encarregar de responsáveis do reino, mas de uma maneira onde isso não vai nos oprimir, nos massacrar. Então Jesus fala, eu vim alimentar todo mundo, todas as pessoas. Eu tenho essa comida. Olha para a minha vida. Gente, a mensagem de Jesus é a própria vida dele. Eu tenho uma missão, a missão mais difícil, e eu consigo amar e me relacionar. Eu vim trazer isso para as pessoas. E aí, no versículo 28, adivinha? O pessoal quer saber, então tá, o que nós temos que fazer? Como que isso acontece? Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? E aí o versículo 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. E aqui eu quero discorrer com você sobre como a gente vive uma vida onde nós temos os fardos do reino, nós temos as nossas responsabilidades, seja como pai de família, seja como um funcionário, seja como for, como nós vivemos com as nossas responsabilidades e vivemos uma vida de amor, onde nós conseguimos amar e nos relacionar. Jesus diz que a obra de Deus é que nós creiamos naquele que por ele foi enviado. Quem que foi enviado por Deus? Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, o jeito de você viver assim, aonde as suas responsabilidades não te massacram, é a fé em Jesus. Eu preciso que você preste muita atenção nesse momento. Eu preciso que você se concentre aqui. Jesus está dizendo que o que a gente precisa para viver uma vida como Ele é a fé nele. Nós precisamos da fé em Jesus. Crer em Jesus. Crer nas palavras que Jesus disse. Crer nas coisas que Jesus fez. Precisamos crer nas coisas que Jesus prometeu. Nas coisas que Jesus anunciou. Do começo ao fim do Evangelho, do começo do Evangelho de Mateus até o fim do Apocalipse, nós precisamos crer na palavra, nós precisamos crer na palavra de Jesus, na palavra de Deus, nós temos que crer. Crer nas palavras de Jesus me garante, me dá a certeza de que eu não estou sozinho. Uma vez que, porque eu decidi crer nele, o fardo que eu levo sobre a minha vida, sobre mim, é um fardo que o próprio Deus colocou em mim, como aquele que é um seguidor de Jesus. Quando eu decido crer em Jesus, minha vida muda. Eu continuo tendo responsabilidades, às vezes minhas responsabilidades vão crescer mais ainda. E o que eu tenho visto nesses anos de caminhada é que a cada ano que passa as responsabilidades aumentam. E se tem uma coisa que Deus tem trabalhado na minha vida, na plantação dessa igreja, é ensinar a lidar com grandes responsabilidades. Porque é um peso ser pastor. Mas ao mesmo tempo que é um peso ser responsável por 60 pessoas, ser responsável por programação da igreja, ser responsável por visita, ser responsável por cuidar de gente, por amar gente, por orientar gente, gente que é de Deus. Ao mesmo tempo que isso é um peso, a vontade de Deus é que esse peso seja leve. Eu decido caminhar com Cristo. A minha decisão de seguir a Cristo e crer em Cristo faz com que novas responsabilidades venham sobre mim.
mas porque eu creio em Cristo. Ao mesmo tempo que eu recebo essas responsabilidades como um servo de Cristo, um discípulo de Jesus, que precisa viver em santidade, que precisa se arrepender dos seus pecados, que precisa dar testemunho, que precisa ser honesto, que precisa ser amoroso, que precisa ser alguém humilde, eu preciso crer em Cristo, e junto com crer em Cristo, eu tenho que crer que o Pai vai prover para mim a capacidade de lidar com essas responsabilidades, porque eu creio em Cristo. Presta atenção, é porque eu creio em Jesus. Isso, crer em Jesus como meu Salvador, é a garantia de que eu não estou sozinho. É o que pode me fazer crer também de que Deus estará comigo durante todo o tempo que eu tenho que levar esse fardo durante a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E tem um fardo que cabe certinho aí, ó, em cima dos seus ombros. Dá certinho aqui na sua nuca. E Ele encaixa em você esse fardo, não encaixa em mais ninguém. São coisas que Deus tem para você realizar durante a sua vida. E aí você pensa, qual é a garantia que eu tenho? Qual é a garantia que eu tenho de que Deus estará comigo na realização de todas essas responsabilidades que eu preciso? A garantia que eu tenho de que Deus estará comigo é que eu creio em Jesus. É o que Romanos diz. A gente cresce de fé em fé. Crer em Cristo como Salvador me dá um fardo de discípulo dele. E aí você pensa, caramba, mas Deus colocou esse fardo sobre os meus ombros. Deus, eu não dou conta. Deus, eu não consigo. Nesse tempo que eu viajei, com algumas pessoas eu dividi, que teve momentos do ano passado que eu pensei, eu falei, Deus, onde que eu vou passar os primeiros 6 meses de 2014? Porque em Curitiba não vai ser, porque eu não consigo. Teve uma semana específica que eu pensava isso todo dia. Deus, para onde que eu vou? Para que país que eu vou? Eu não estou aguentando mais esse negócio de ser pastor. Deus, está sobrecarregado, eu não suporto. Deus falava, não, você aguenta mais um pouquinho. Você vai aguentar mais um pouquinho. E uma pessoa compartilhou os meus sentimentos. No meio de toda essa bagunça, no meio de tudo isso, em pleno começo de 2014, a pergunta é, qual é a garantia de que esse ano vai ser um ano bem sucedido e que Deus vai abençoar tudo que eu tenho para fazer e de que Deus vai estar comigo? Qual é a garantia de que as coisas vão dar certo para a minha vida? A garantia é que se Deus não tivesse o intento de fazer as coisas darem certo na sua vida, você não teria a capacidade de crer em Jesus. Qual é a garantia que você tem, Larissa, Sérgio, Cláudio? Qual é a garantia que você tem, Ana, que eu tenho, de que Deus vai prover tudo que eu preciso para esse ano? A garantia que eu tenho de que Deus vai prover e vai cuidar e vai me surpreender e vai cuidar de mim em todas as minhas responsabilidades desse ano é que eu tenho fé em Jesus. Se eu não tivesse fé em Jesus, não haveria essa garantia. O que garante o favor de Deus na minha vida é porque eu estou conseguindo crer em Cristo. E eu só consigo crer em Cristo porque Deus tem algo para fazer na minha vida. É a fé em Cristo que me dá certeza, que me dá fé de que Deus vai prover. É a fé que leva à fé. Romanos fala sobre isso. O Evangelho é que de fé em fé, nós crescemos de fé em fé, vamos de fé em fé. É a fé em Cristo que me dá a fé de que Deus cuida de mim, que provê. Às vezes a sua cabeça pensa, mas qual que é a garantia? O que eu tenho que fazer? Quantos jejuns? Quantas conferências? O que eu preciso renunciar? O que eu preciso mudar para garantir de que Deus estará comigo? E Jesus chega, a obra de Deus é essa, que creais naquele que por Ele foi enviado. A garantia de que Deus vai estar com você, enquanto você tem que carregar o seu fardo, é que você crê em Cristo. Isso garante a provisão de Deus. Se eu vivo a minha vida, seja lá qual for o peso do meu fardo, com a convicção de que Deus estará comigo sempre, em tudo que eu preciso realizar, a vida se torna leve. O fardo é leve, o jugo é suave. Se relacionar é bom porque eu não me preocupo com aquilo que tem que acontecer na minha vida, já que porque eu creio em Cristo, eu tenho a certeza que Deus vai prover tudo para mim. Viver pela fé.
Isso faz com que nós nos tornemos um tipo de gente extremamente valente, porque eu enfrento qualquer fardo que Deus coloque sobre os meus ombros. Eu enfrento qualquer coisa que aparece pela frente, já que eu tenho a garantia da provisão de Deus, porque eu creio em Jesus. Entende que não é alguma coisa que você tem que fazer? Quando você olha para o seu coração e você consegue enxergar, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, isso já é a garantia da provisão de Deus na sua vida. Isso me torna um tipo de gente extremamente valente, porque já que eu tenho a garantia de que tudo que aparece na minha frente é colocado pelo próprio Deus, e eu tenho a garantia da vitória, eu não tenho medo de nada. É por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A nossa vitória está garantida, porque tudo que vem no nosso caminho é o Pai que colocou, e a vitória que nós precisamos nessas situações que vão aparecer é uma vitória garantida porque nós já cremos em Cristo. E ao mesmo tempo, isso nos torna não só um tipo de gente valente, corajosa, mas um tipo de gente doce e mansa, porque não vive neurótico, oprimido e aflito, preocupado que tem que resolver os problemas, já que a provisão ela vem de Deus para aqueles que têm Cristo. Eu tenho certeza que vão aparecer grandes problemas e eu tenho valentia para enfrentá-los, já que eu sei da provisão de Deus. Por isso eu vivo leve, uma vida de amor, e eu consigo me relacionar. É isso que a fé faz em nós. Amém? Se coloca de pé para que a gente possa orar. Boa parte do nosso trabalho como filho de Deus é muito simples. É contemplar os benefícios que a fé em Cristo traz para nós. Nós não precisamos fazer muita coisa. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver as coisas que já foram cumpridas na cruz. Deus, obrigado pela sua palavra que nos ensina tanta coisa, e o teu Espírito que nos traz revelação destas coisas. Talvez algumas pessoas não entenderam muito bem a profundeza de tudo isso que foi dito. Talvez algumas pessoas não conseguiram ser afetadas pela palavra do Senhor nessa noite com a intensidade que talvez seja necessária. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, o Espírito do Senhor, que essas pessoas sejam tocadas pela sua palavra, e que essa semana seja uma semana de reflexão em nome de Jesus. Vivifica-nos, vivifica a nossa fé em Cristo. É de fé em fé, de fé em fé. O justo vive pela fé, o justo vive pela fé. O Senhor nos quer encarregar de grandes responsabilidades. Ao mesmo tempo, o Senhor nos quer dar caráter e uma fé que sustenta essas responsabilidades. Que pessoas aqui possam sonhar grandes sonhos com o Senhor. E possam decidir firmemente caminhar em direção aos sonhos do Senhor. E possam entender que enquanto elas caminham em direção aos seus sonhos, elas vão sendo transformadas em alguém que tem uma fé mais sólida. Que essa seja a nossa busca. Grandes sonhos do Senhor para a nossa vida. E uma fé enraizada no Senhor Jesus. No nome dele, Deus, é que eu oro. Amém.